Igreja, quero louvar a Deus por essa manhã tão gloriosa. Ainda estamos na parte da manhã e louvo a Deus por ter chegado até aqui, por ter dado tempo. E o Senhor, Ele continua na casa, continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, nossa querida irmã Antônia, que Deus continue abençoando os servos do Senhor, também as nossas dirigentes, que eu sempre digo, são as nossas dirigentes que são exemplo para todo o campo de Rio Largo, que estão aqui e nós consideramos como as nossas dirigentes, irmã Jeane, irmã Érica, irmã Maria, irmã Valdirene, todas elas são bênçãos na nossa vida. Quero louvar a Deus pela minha família, meus filhos, meu esposo, pastor Márcio, também pela igreja do Senhor que estamos ali em Tabuleiro do Pinto, todas as mulheres, toda a igreja do Senhor que tem estado conosco, louvando e adorando ao seu santo nome. E esta manhã, nesse começo de tarde, eu quero dizer que é uma tarde de vitória. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo Kennedy e a Aninha que estará ali também, para nos ajudar a levar este trabalho, chegar mais longe. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, uma palavra muito conhecida, mas o Senhor, Ele tem falado comigo por esses dias, nesta palavra, e Deus, Ele permitiu que nós chegássemos até aqui. Capítulo 6 do Evangelho de João, começando do primeiro versículo até o 6. Você que está em casa, continue conosco e compartilhe esse trabalho. Dê o seu like, seja mais uma vez abençoado nesta manhã. Eu sempre digo que o Senhor, Ele fala, e Ele fala através de pessoas que estão na posição dEle. E oxalá que nesta manhã você esteja aí para ouvir a voz do Senhor. Capítulo 6 nos diz assim, abra sua Bíblia. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E o versículo 6, para encerrar, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Amém, igreja? Se nós fôssemos dar um tema para essa palavra, nós diríamos assim: Jesus sabe o que vai fazer. Oh, glória! Porque na nossa vida não é diferente. O Senhor, Ele sempre sabe o que vai fazer. Nós sabemos, igreja, que o Senhor Jesus, Ele andava de cidade em cidade pregando a palavra do Senhor. Nós vamos perceber através da leitura dessa palavra que Ele vai nos trazer um milagre de Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixe. O interessante é que essa palavra, ela está registrada nos 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos, eles vão falar acerca deste milagre. E João vem também para reiterar essa palavra, para confirmar mais essa palavra escrita por João. Ela traz alguns detalhes que vieram chamar a minha atenção. E Deus, Ele falou grandemente comigo, irmã Raquel, através dessa palavra. E quando eu comecei a meditar, eu entendi que o nosso Deus, Ele é aquele Deus que sempre tem um cuidado especial com o seu povo. O texto vai nos dizer, acompanhe comigo, que Jesus,
ele partiu de onde ele estava. Ou seja, ele estava fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra. E ali ele sai de um ponto e ele vai para as bandas do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E é interessante também que em todos os evangelhos vai nos dizer que a grande multidão, ela seguia a Jesus. Mas eu paro aqui para dizer para nós, para você que está em casa, muitos seguiam a Jesus não porque o amavam, mas seguiam a Jesus por causa dos milagres. Porque nem todos seguem a Jesus porque o amam. Alguns seguem a Ele porque querem milagres, porque querem cura. Ou seja, querem a cura, querem o milagre, mas não querem o Jesus que cura. E aí nós vamos entender nesta palavra. Jesus, ele se assenta, ele vai para o monte e ali ele chama os seus discípulos para estar, quem sabe, ouvindo a palavra de Deus, ensinando os seus discípulos. Mas olha, é interessante também, igreja, que a Páscoa estava próxima. E todos nós sabemos que a Páscoa era um período que grandes multidões chegavam em Jerusalém. A multidão era grande. Muitas pessoas saíam de lugares distantes para estar ali em Jerusalém, para aquela grande celebração. Agora imagina como estava o lugar em que Jesus estava. Por quê? Porque aquilo que Jesus fazia, ele começou a se espalhar por todas as regiões. E todos que chegavam naquelas redondezas, eles ficavam sabendo e ouviam acerca de Jesus. Agora imagina quantos estavam indo em busca de ouvir Jesus. E naquele momento, a Bíblia nos diz que Jesus, ele dá uma paradinha ali no monte e ele começa a observar que uma grande multidão vem até ele. O texto lá na frente vai dizer, irmã Érica, que só de homens eram 5.000. Agora imagina quantos estavam ali para se encontrar com Jesus. Era uma grande multidão, eram pessoas inumeráveis. Oh, glória a Deus! Mas o interessante é que Jesus, ele tem um cuidado todo especial com a nossa vida. Jesus, desta manhã, ele tem um cuidado todo especial com a sua vida. Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ele conhece o íntimo do seu coração. Nesta manhã eu vim dizer para você que o cuidado de Deus, ele é real na sua vida. Você crê nessa palavra? O cuidado de Deus, ele é real na minha e na tua vida. Jesus, ele começa a observar a multidão. Lucas vai dizer que o horário já estava declinando. Jesus estava percebendo que o dia estava raiando e agora aquela multidão, ela precisava ser alimentada. Por quê? Porque Jesus não despede ninguém com fome. Oh, glória! Jesus não despede ninguém com fome. Jesus não despede ninguém vazio. Oh, glória! Se você veio aqui nesta manhã, se você está em casa, o Senhor, ele tem um cuidado todo especial. Aí Jesus dá uma paradinha para fazer uma pergunta para Filipe. Aí Jesus chega e chama Filipe e começa a dizer para ele: olha, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para estes comerem? Glória a Deus. Olha a preocupação de Jesus. Mas é interessante porque o texto, ele vai nos dizer que ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer.
Oh, glória! Jesus, ele fez essa pergunta para Filipe, para o experimentar. E muitas vezes acontece comigo e com você. Acontece coisas da nossa vida, situações da nossa vida, no nosso dia a dia, para que o Senhor venha nos experimentar. Mas Ele já sabe o que fazer. Quantas vezes, diante de uma situação, alguém chega para dizer: como é que você vai resolver esta causa? Onde você vai encontrar uma solução? Onde você vai procurar e encontrar uma saída? Mas é aí que você precisa aprender a confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já sabe o que vai fazer na situação. Ele nunca perde o controle da situação. Oh, glória! Nesta manhã eu vim profetizar na tua vida que o controle de Jesus está na mão dele. O controle da tua casa, o controle da tua família, o controle dessa situação. Eu vim dizer para você que Jesus muitas vezes ele permite que algo, muitas vezes que para os nossos olhos parece até impossível, mas ele deixa que acontece, sabe para quê? Para que você aprenda a confiar no Senhor. Nesta manhã aprenda a confiar no Senhor que você serve. Aprenda a confiar no teu Deus. Aprenda a confiar diante do cenário. Sabe por quê? Porque Ele controla todas as coisas. Ele nunca sai do controle da minha vida. Ele nunca sai do controle da tua vida. Muitas vezes a gente pensa que tudo está acabado. A gente pensa que não tem mais saída. Nós olhamos para o cenário da história e a gente não encontra nenhuma solução. Aleluia! Muitas vezes nós estamos ali como Maria lá no casamento. Você lembra quando Jesus ele foi convidado para o casamento? Ali estava um lugar de alegria. A festa era grande. As pessoas estavam ali naquele ambiente se regozijando de alegria. As bodas de casamento. Quem sabe os noivos estavam ali felizes da vida por conseguir fazer algo que estava no coração. Maria foi convidada, mas aí a Bíblia vai nos dizer que os noivos também lembraram de convidar Jesus. Oh, como é bom convidar Jesus para nos nossos planos. Oh, como é bom convidar Jesus para os nossos projetos. Convida Jesus para os teus projetos nessa manhã. Ah, mas a Bíblia vai nos dizer que a festa era linda, a festa era grande, mas de repente o inesperado aconteceu. Porque muitas vezes acontece o inesperado na nossa vida. Acontece algo que não estava no projeto. Acontece uma situação inesperada. Acontece algo surpreso. O fator surpresa. Muitas vezes, Jeane, aí disseram, e agora? Faltou o vinho. A história nos diz que o vinho, ele era a bebida principal das festas. E o vinho na Bíblia fala de alegria. O vinho na Bíblia fala de algo que vem trazer alegria. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava na festa. Maria, a mãe de Jesus, ela entende que Jesus estava no ambiente. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas ela vai até Jesus e ela diz: Jesus, faltou
vinho na festa, oh glória. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer: o que é que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Muitas vezes não está nem na hora. Mas o Senhor, Ele abre um parêntese para dar vitória a mim e a você. Nesta manhã eu vim dizer para alguém: o Senhor, Ele vai abrir um parêntese nessa história. Ele vai abrir um parêntese na tua vida. Sabe para quê? Para que o milagre aconteça. Para você não ser envergonhado. Para você não ser envergonhada. Essa vergonha, ela vai se transformar em alegria. Essa vergonha, ela vai ser transformada em honra. Porque o Senhor, Ele está no controle dessa história. Muitas vezes acontece conosco. Maria estava ali, quem sabe, mas ela vai para os serviçais e ela diz para ele: olha, faça tudo aquilo que ele mandar vocês fazer. Ou seja, Maria entendia que a história não ia terminar assim. Sabe por quê? Porque quem serve ao Deus que nós servimos, Ele sabe que a nossa história, ela pode até começar de uma forma desordenada, mas o final da história é história de milagre, é história de vitória, é história de abundância e alegria. Toma posse nesta manhã. Maria vai olhar para ele e ela vai mandar os serviçais ficarem em alerta. Aí Jesus, a Bíblia nos diz que ele vai operar ali dentro daquele casamento, dentro daquela festa, o seu primeiro milagre. Ele vai dar uma ordem aos serviçais. Ali estava 6 talhas de pedra para as purificações dos homens que estavam ali. Aí Jesus vai dizer: olha, pega essas pedras, enche de água. Oh, meu querido, mas o interessante é que aqueles serviçais, eles tinham uma fé extraordinária. Eles poderiam encher aquelas talhas até a metade, mas a Bíblia vai dizer que eles encheram até em cima. Oh, glória. Sabe por quê? Porque o milagre, ele também depende de mim e de você. Tem pessoas que não acreditam no milagre. Tem pessoas que não entendem os mistérios de Deus. Tem pessoas que olham e não acreditam que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Mas ali naquele ambiente, aqueles serviçais encheram até em cima. E Ele dá uma ordem: pega esta água e vai levar para o mestre-sala. Irmão, aqueles serviçais, aqueles servos eram homens de fé. Oh, glória. Eles pegam a água, vão levar para o mestre-sala. E aquela água que Jesus mandou encher, ela é transformada em vinho. E o mestre-sala, ele agora vai perguntar como isso pode acontecer. Porque era um costume naquela época, no contexto de Jesus, que o melhor vinho, ele era dado para os convidados no início da festa. Aí o mestre-sala vai dizer assim: por que vocês não serviram o vinho melhor no início? Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que é o final da tua história. Que é o final da tua história. Ele vai ser uma história de milagre, uma história de alegria. O Senhor Jesus vai deixar o melhor para o final da tua história. Eita, tem gente que já pegou. Diz aí para essa companheira: o final vai ser melhor. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o teu começo poderá ser pequeno, mas o final desta história vai ser história de milagre. Oh, meu Deus, eu creio nessa palavra. Alguém pode olhar para você e diz assim: eita, está envergonhada, está envergonhado, não tem solução para ele, não tem solução para ela. Mas sabe o que é isso? É Jesus colocando a prova para lhe aprovar, para que o nome dele seja glorificado na tua história. Eita, eu creio nessa palavra. Ô, irmão, vai recebendo aí, viu? Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Escuta isso. Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Ele vai transformar a tristeza em alegria. Ele vai transformar a vergonha em honra. Ele vai transformar a história de derrota numa história de milagre, para que todos saibam e vejam que Deus, ele ainda está no controle da história. Porque Jesus, ele já sabia o que fazer.
Aí ele chama Filipe. Ele faz essa pergunta, mas olha a resposta de Filipe. Oh, glória! O texto vai nos dizer, querido, que Filipe, ele dá uma resposta para Jesus. Aí ele diz assim, olha, 200 denários não vão dar para comprar pão para esse povo todo, irmão. Vai dar não. Um denário, ele equivalia a um dia de trabalho de um homem naquela época. Ou seja, 200 dias trabalhando, dinheiro que eles ganhassem não daria para comprar pão para toda aquela multidão. Por quê? Porque a multidão era grande. Aos olhos de Filipe não existia possibilidade, irmã Érica, de alimentar aquela multidão. Aos olhos de Filipe não existia probabilidade de chegar uma padaria para produzir o pão para aqueles homens comerem naquele dia. Oh, meu Deus! Mas nessa manhã, nesse começo de tarde, o Senhor já começou a falar com alguém. Pode aos olhos de alguém não ter possibilidade, mas o que é isso? Na mão do Senhor. Ei, oh, glória. Aos nossos olhos muitas vezes parece que não é, que não tem, que não vai dar, mas aos olhos de Jesus, oh, glória. Alguém olhava e dizia, não tem possibilidade. Oh, glória a Deus. Nós precisamos entender aqui que aos olhos dele não dava, mas o que é algo na mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele sempre se utiliza de alguém para que o nome dele seja glorificado. E aqui nesse texto, Deus, ele falava profundamente ao meu coração. Aparece no meio da multidão, sabe quem? O rapaz, André, o discípulo de Jesus, chega para Jesus e vai dizer, estará aqui um rapaz. Eita glória. Tem aqui um rapaz no meio da multidão. Oh, vai recebendo aí da parte de Deus. Vai entendendo aí o que Jesus quer falar. Vai entendendo aí o que o Senhor, ele vai usar alguém para que o milagre aconteça. É alguém provável, é alguém significante, é alguém que as pessoas olham e não dão nada. Mas é aí que eu vou entender que para o Senhor fazer o milagre, não precisa de muita coisa. Só precisa de alguém cheio de fé. Para o Senhor fazer o milagre nesta manhã. Eita glória. Não precisa de muita coisa não. Só precisa você ter fé. Estará aí um homem. Estará aí um rapaz. Que ele tem somente. Oh aleluia. A história vai nos dizer. Está aí um rapaz. Que tem 5 pães de cevada. E 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Oh irmão. Não limite o poder de Deus. Poder. Pode dizer para você mesmo. Não limite o poder de Deus. Não limite o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque do nada ele pode fazer tudo. Do pequeno ele pode fazer grande, oh glória. E neste dia ele me trouxe aqui para te dizer, o que para você não é nada, nas mãos dele, ele pode fazer o milagre acontecer, o milagre da multiplicação. Sabe por quê? Porque aqui estava um rapaz com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas alguém olha e não dá nada. Porque muitas vezes é assim. Alguém olha com esses olhos aqui e não dá nada. Alguém olha com os olhos materiais e não dá nada. Mas quando Deus que ele quer fazer, ele surpreende a terra, ele surpreende o homem, ele surpreende a minha vida, ele surpreende a minha trajetória. Para quê? Porque ele é Deus e ele é especialista em fazer milagre. Alguém olha para mim, para você e diz, não vai dar nada. Alguém olha para a tua família e diz, daí não vai sair nada. É assim que acontece. Muitas vezes aconteceu aqui também. Alguém olhou e dizia, o que é isso para tantos? Sabe o que eu entendo aqui? Muitas vezes nós queremos limitar o Senhor. Certo dia lá, eu
comecei a meditar em Números capítulo 11. O povo de Israel, ele teve o desejo de comer carne. O povo de Israel queria comer carne, mas como comer carne em pleno deserto? Eita! No deserto não tem carne. Eita! O povo começou a desejar carne. O povo começou a reclamar. Como nós queríamos comer carne. Como nós queríamos comer um pedaço de carne. Aí Deus ouviu a murmuração. Aí Deus ouviu, sabe por quê? Porque uma coisa é você sentir vontade. Outra coisa é você murmurar contra Deus. E começar a dizer que o Senhor não manda. Que o Senhor não faz. Nesta tarde, eu vim dizer para você: para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que não vai acontecer, porque o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que faz milagre, é um Deus que abre porta onde não tem, é um Deus que faz o impossível acontecer na minha vida. O povo desejou comer carne. Aí Deus ouviu. Aí Deus disse: olha, Moisés, vem cá. Santifica o povo, porque amanhã eu vou mandar carne. Santifica o povo, que amanhã eu vou mandar carne. Agora tem um detalhe: você não vai comer carne somente um dia, não. Vocês, atenção, Moisés e o povo de Israel, vocês vão comer carne, não é um dia, nem é por 2 dias. Vocês vão comer carne, não é por 20, é por 30 dias. Vocês vão comer carne. Ô irmão, mas Moisés, sabe o que Moisés chegou a dizer, irmã? Moisés olhou assim e disse: Senhor, que negócio é esse? Nós estamos aqui em pleno deserto, 600 homens, fora mulheres e crianças, comer carne, nem se matasse todos os bois do mundo, nem se pegasse todos os peixes que existem no mar, não ia dar para comer esse povo que está no deserto. Irmã, sabe quem disse isso? Foi Moisés. Aí o Senhor olha para Moisés e disse: Moisés, tu vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Vai ser tanta carne, tanta carne, tanta carne, que tu vai comer, que vai até, vomitar. Oh, aleluia. É por isso que eu trago essa palavra para dizer para você: nunca limite o poder de Deus. E no outro dia, irmãos, foi carne para todo lado. Queridos, nós sabemos que a palavra, ela não volta vazia. Ou seja, o nosso Deus, Ele é o Deus de provisão. Diga comigo: Deus de provisão. Eita, recebe aí na tua casa. O Deus de provisão ainda opera. O Deus de provisão ainda trabalha. A Bíblia vai nos dizer que o texto, ele é claro, que o Senhor Jesus, ele já sabia o que ia fazer. Mas imagina a multidão que estava ali naquele ambiente. Imagina o alvoroço. Imagina o barulho. Imagina aquelas pessoas indo de um lado para o outro. Imagina aquela multidão. Observe que crente com fome é um caso sério. Irmão, crente com fome, oh glória, se mandasse fazer uma fila, ia atropelar todo mundo. Se mandasse fazer uma filinha, oh irmão, ia ser tanta gente querendo pegar o atalho e ficar na frente do outro, furar a fila, ia tanta gente querer pisar o outro. Aí o Senhor Jesus, ele vem do alvoroço, ele vem da multidão. Eu creio que estava todo mundo com fome, estressado, querendo se alimentar. Aí Jesus disse para eles: olha, manda o povo se sentar. Oh glória. No alvoroço não há milagre. No alvoroço não tem como o Senhor operar o milagre. Irmã Elda, neste dia, eu estou ansiosa.
Hoje eu estou muito ansiosa. Hoje eu estou muito, como nós podemos dizer assim, agoniada. Eu não estou tendo paz, eu não estou tendo alegria, eu não tenho sossego. Aí o Senhor vem para você dizer assim: se acalme, se aquiete, minha filha. Pare de alvoroço, respire fundo, respire e se sente, porque o Senhor, Ele vai trazer a solução. Tem solução. Tem solução para esse problema. Tem solução para esse cenário da tua vida. Ô irmão, o Senhor disse: olha, parou. Vamos parar agora, vamos sentar. Oh, aleluia. Vamos parar todo mundo, vamos dar uma sentada. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos acalmar. Será que neste dia tem alguém que precisa se acalmar? Para ver o que Deus vai fazer? Pare um pouquinho. Respire fundo. Olhe, observe. Que tudo isso que está acontecendo na tua vida não é para você morrer. É para o nome do Senhor ser glorificado. Tudo que está acontecendo ao seu redor não é para você morrer, não é para você cair em depressão, não é para você ficar ansioso, ansiosa. Não, sabe por quê? Porque tudo acontece conforme a vontade de Deus. Tudo acontece conforme o Senhor tem determinado. Nada pode ser do jeito que você imagina. Não, não é do seu jeito, é do jeito dele. E tudo acontece como ele determina. Muitas vezes a gente fica agoniado, aperreado. Aí a gente tem que dar um brado: o Senhor está no controle. Nós temos que dar um grito. Sabe por quê? Para acalmar a sua alma. Acalme a sua alma neste dia. Acalme o seu coração. Certa vez o salmista ele disse: ó minha alma, por que você está abatida? Ó minha alma, por que te perturba? Pare de se perturbar. Minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu ainda vou louvar a este Deus. A minha alma vai se acalmar neste dia. Tu pode dizer aí? Espera em Deus. Espere em Deus. Respire e diga assim: acalme-se. Espere em Deus. Ô irmão, a batida do nosso coração muitas vezes se acelera. Respire fundo. Deixe o Senhor agir. Espere o Senhor agir. Não queira agir com as suas próprias forças. Não queira agir com a sua própria cabeça. Não. Ô irmão, porque Deus, Ele sabe como trabalha na nossa história. Tem gente que não sabe esperar o tempo do Senhor. Tem gente que não sabe esperar a palavra. Deus diz: fique aqui. Ele não quer ficar, ele quer andar. O Senhor diz: vá. Ele não quer ir, ele quer ficar. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. Eu tenho aprendido, igreja, que nós precisamos esperar no Senhor. Esperar o tempo do Senhor agir. Esperar o tempo do Senhor trabalhar. Esperar o tempo dele fazer. Porque quando ele faz é bem feito. Quando ele realiza, as pessoas olham e dizem: realmente Deus, ele fez o extraordinário acontecer. E neste dia, eu quero dizer para você: a palavra, ela tem o endereço certo. Ela vem de qualquer jeito, não. Ela tem um endereço para aqueles que estão ouvindo a palavra. Absorve o que ele quer falar contigo. Assente. Naquele lugar tinha relva, tinha uma grama verdinha, tinha um lugar para descansar. O Senhor, ele prepara um momento para você descansar. Ele prepara até o ambiente para você descansar. Descanse
Senta na relva. Como assim, irmã Elda? Enxergue o que o Senhor preparou para você hoje. Ô irmão, tinha uma grama verdinha para o povo sentar. Mas eles não enxergaram. Eita Deus. É assim que acontece. Muitas vezes Deus permite um tempo para tu descansar. Muitas vezes o Senhor permite um tempo para você relaxar. Um tempo para você ficar ali observando, esperando o Senhor agir, irmã Marinalva. Não é assim que acontece. Aí a gente quer fazer, a gente quer agir, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer. Ah, mas o Senhor disse: sente. Sente na relva. Jesus estava dizendo: espere. Espere um pouquinho que eu vou fazer. Espera só para ver o que eu vou fazer. Oh, glória. Ninguém imaginava do que o Senhor estava preparando. Sabe o que é que Deus está falando? Ele já preparou tudo. Ele já preparou o extraordinário. Ele já preparou o sobrenatural. Mas muitas vezes nós não enxergamos. Nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Ele trabalha no pouco da minha e da tua história. Irmã Elda, eu estou como o André. Eu estou dizendo o que é isso para Deus. Eu estou olhando para o pouco que eu tenho. E eu estou dizendo para Deus: Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Isso não é nada. Oh, irmão, mas o Senhor, Ele trabalha com um pouco. É no pouquinho que o Senhor trabalha. Diz um hino. Sabe por quê? Porque aquela mulher, a mulher dos discípulos, dos profetas, ela também falou as mesmas palavras. A história vai nos dizer que lá, segundo o livro dos reis, aquela mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, ela fez a mesma pergunta. Ela falou com o homem de Deus. Ah, os seus filhos estavam sendo levados para ser escravos. O seu marido havia morrido. E agora, o que é que ela ia fazer? Ah, mas ela tem uma ideia. Eu vou procurar o homem de Deus. Como é bom saber que aqui nós temos o refúgio. É na casa do Senhor que nós temos o refúgio. É na casa do Senhor que nós encontramos a resposta. É na casa de Deus que haverá palavra. É na casa de Deus, é nos pés do Senhor que haverá o direcionamento para este problema. É na casa de Deus que vai acontecer o milagre. É aqui que o Senhor te diz: eu vou dar resposta para você aqui neste lugar. Aquela mulher, ela entendeu que o profeta, ele teria a resposta, o direcionamento. Sabe por quê? Porque o direcionamento, ele deve partir da palavra. A palavra de Deus, ela tem a resposta para a minha e para a tua vida. É na palavra que eu encontro vida. É na palavra que eu encontro a paz. É na palavra que eu vou encontrar alegria. É na palavra que eu vou encontrar a solução para o meu problema. E aquela mulher, ela foi para o lugar certo. Ela foi procurar o profeta. Eita, Deus grande. Mas o homem de Deus diz assim para ela: o que é que eu tenho a ver com isso, mulher? O que eu tenho contigo, mulher? Ah, mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você tem em casa? A mulher diz: eu não tenho nada. Oh, irmã. Mas aí ela lembra que ela tem um pouquinho de azeite. Oh, irmã, mas é no pouquinho de azeite que a história vai nos contar que aquele pouquinho de azeite naquela botija, aquela mulher olhou e viu que para ela não era nada, para ela era algo insignificante. Mas eu quero dizer para você neste dia que o insignificante aos teus olhos, colocado nas mãos do Senhor, vai ser o extraordinário, vai ser aquilo que o Senhor vai usar para que o nome dele seja glorificado. Não despreze o pouco, não despreze o pequeno, não despreze a quantidade mínima. Por quê? Porque para o Senhor operar, ele não precisa de muito, ele não precisa de algo grande, não, porque o Senhor, ele opera no pouco.
Senhor pode operar na tua vida. Muitas vezes a gente quer desprezar. Oh, aleluia. Despreze não. Aqueles discípulos estavam ali para entender como Jesus, ele é lindo na nossa vida. Como Jesus, ele é tremendo. Como Jesus cuida de nós nos mínimos detalhes. Aí o texto vai nos dizer que depois que o povo sentou, aí pegaram aqueles pães, pegaram aqueles peixes, colocaram na mão de Jesus. O Senhor pega e ele começa a dar graça. Sabe por quê? Porque o melhor que nós temos a fazer diante do pouco é agradecer. Seja grato ao Senhor. Agradeça pelo pouco que você tem. Senhor, mas é pouco. Mas comece a agradecer. Sabe por quê? Porque Deus, ele se agrada de um coração agradecido. Comece a dizer: Senhor, eu te louvo pelo pouco que o Senhor me deu. Comece a agradecer pelo pequeno. Comece a agradecer pelaquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. É pequenininho, mas é o suficiente para o Senhor. Comece a dar graça. O Senhor, ele agradeceu pelo pouco. Mas a história vai nos contar que quando o Senhor, ele agradece, ele começa depois a distribuir. Ele começa a dizer: dê às pessoas. Comece a distribuir. Comece a dar. Comece a distribuir com todos aqueles que estão aqui. Comece a repartir. Oh, irmão, coisa linda. Repartir. Eita. Começa a repartir um pouco, que o milagre vai acontecer. Reparte. O Senhor começou a dizer para ele: olha, agora distribua aquilo que você tem. E ali nós observamos que aquilo que era pouco começou a se multiplicar. O milagre da multiplicação começou a acontecer naquele lugar. Oh, glória! Aí Jesus começa a mostrar para ele: o meu cuidado, ele é real na vida de vocês. O meu cuidado, ele vai acontecer. E aquele discípulo que disse que 200 denários não daria para dar um pedaço para cada um daqueles que estavam ali. Ou seja, aos olhos de André era um pedaço. Ô irmão, Deus não é Deus de pedaço. Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de abundância. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou profetizar na tua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve não é Deus de pedaço. Não é Deus de coisas pequenas. Ele é Deus de coisas grandes. Ele é Deus de obra completa. E eu vou dizer para você que o Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar na tua vida. Ele vai multiplicar. O milagre da multiplicação, ela vai chegar no teu celeiro, na tua casa, na casa dos teus filhos. E o milagre vai ser tão grande que vai dar para você repartir para o vizinho, para os irmãos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Toma posse dessa palavra. Deus é Deus de abundância. Eita, oh glória. Deus de abundância. E o milagre foi tão grande, que ainda no final dessa história, eles sobejaram. Oh, aleluia. Oh, glória. Isso é para quem crê, viu? Essa palavra é para quem crê. Você que está aí em casa, já está falando com você. Nesta tarde o Senhor já falou com você. E Ele diz para você: se prepare, porque o milagre vai ser tão grande, a providência vai ser tão grande, o milagre vai ser tão extraordinário, que você não vai entender,
que você vai dizer: ah, isso realmente foi o Senhor que fez. Sabe por quê? Porque no final eles sobejaram e ainda juntaram 12 cestos, ou seja, o milagre é milagre extraordinário para você e para aqueles que estão ao seu redor. E a Bíblia vai nos contar que muitos olhavam e diziam: realmente esse é o profeta que haveria de vir. Ou seja, quem faz o milagre na minha e na tua vida é aquele que nós servimos, é Jesus de Nazaré. Quem vai fazer é Jesus. Fica de pé, queridas. Vocês que estão aqui ainda no recinto, vamos orar. Oh, glória! É para quem crê esse mistério. É para quem crê na palavra. Jesus já sabe o que vai fazer nessa história. Jesus já sabe o que vai fazer na tua casa. Ele já sabe o que vai fazer na tua vida. Sabe o que é que ele vai fazer? Milagre, cura, provisão, para que o nome dele seja glorificado. Toma posse dessa palavra, porque ele ainda é Deus. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja, as tuas filhas, Senhor, que ainda permanecem no recinto. Eu sei que se o Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra, é porque ele tem um endereço certo. Ela tem um endereço certo, Senhor. E que aquilo que o Senhor, ele quis falar no coração de alguém, meu Deus, faz o impossível acontecer. Opera o milagre. Mesmo que aos meus olhos, que aos olhos dessa pessoa não seja o suficiente, mas nós vamos depositar nas tuas mãos, como nos diz a palavra, Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Deposita toda a tua ansiedade nas mãos do Senhor, que o Senhor sabe o que vai fazer. O Senhor vai fazer o milagre, o extraordinário, e a provisão vai chegar, e o teu nome será glorificado, para que este povo saiba que tu és Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para o nosso Deus? O que é que você chegou ou está necessitando neste dia? Que mensagem maravilhosa. O nosso coração está regozijado de alegria, porque tem bênção, tem projeto de Deus na nossa vida e na nossa história. Deus, ele prova aquele a quem ama. Ele permite a dor, os momentos difíceis, mas também tem uma coisa: o nosso Deus, ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. E resta tão somente aguardarmos no Senhor, porque o Senhor, ele vai fazer o impossível acontecer. Vamos ouvir a nossa irmã louvar ao Senhor. Me ajudem, como é o nome dela? Nossa irmã Daiane vai louvar ao Senhor. E a igreja continua orando, adorando. Jesus está aqui. Aleluia. Ele está aqui, ele é o dono da nossa vida. Uma coisa, o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar sempre na casa do Senhor. E isso Deus tem feito conosco. Ele preenche os nossos dias. E coisa boa